Amém. Louvado seja o Senhor. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31, versículo 26. A partir de hoje eu quero iniciar com os irmãos uma nova caminhada. Nós estaremos pensando sobre as parábolas de Jesus. Eu tenho certeza de que os irmãos já têm lido, relido, já devem ter ouvido muitas explicações, muitas exposições acerca das parábolas de Jesus. E é interessante que muitas vezes temos algumas dúvidas. Afinal de contas, o que vem a ser uma parábola? Irmãos, a palavra parábola, ela vem do grego parabole, que por sua vez vem de um verbo, parabalém, que significa colocar ao lado, comparar. Então, qual era o objetivo das parábolas quando Jesus as contava? Era fazer com que as pessoas, através de comparações com coisas do cotidiano, pudessem entender as grandes lições do reino de Deus. As parábolas de Jesus falam disso, do reino de Deus. E é justamente os valores do reino, os princípios do reino, a realidade do reino, o objetivo de Jesus mostrar esses valores através de histórias, de acontecimentos, de questões simples do dia a dia do povo, para que eles pudessem compreender esses grandes mistérios do reino de Deus. É muito importante que nós realmente tenhamos essas informações, porque assim ficará mais fácil quando nós estivermos diante das parábolas bíblicas. Nós vamos ter na Bíblia cerca de 40 parábolas contadas por Jesus. E esse era o método preferido do mestre quando ele queria ensinar grandes valores, grandes verdades acerca do reino e principalmente acerca desse reino que viria. Porque o reino, ele não é apenas presencial. O reino não está apenas entre os homens, mas existe também uma visão escatológica do reino. Ou seja, nós estamos no reino, nós já vivemos os valores do reino, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo preparados para esse reino que virá. A teologia chama isso de já, mas ainda não. Os irmãos entendem? Então, através dessas 40 parábolas, Jesus vai apresentar essas importantes lições. Como eu disse para vocês, esse era o método preferido de Jesus. Aqui em Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35, a palavra de Deus diz assim: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora, quando Jesus, ele contava uma parábola, havia pelo menos dois objetivos. O primeiro objetivo, eu já falei, o principal deles, era mostrar aos seus discípulos os valores daquele reino do qual ele pregava. Jesus queria que os seus discípulos entendessem na prática quais eram esses valores vivenciados por Jesus e que deveriam ser vivenciados pelos seus discípulos. Então, quando Jesus contava por parábolas alguns desses mistérios do reino, ele estava, de certa forma, facilitando o entendimento dos discípulos. Mas também, o que é que ele estava fazendo ao contar parábolas? Para os incrédulos, para os inimigos de Jesus, para os duros de coração, aqueles que estavam ouvindo as parábolas, eles ouviriam, mas eles não entenderiam.
E isso serviria para eles como um juízo. Veja comigo, Lucas capítulo 8, versículo 10. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros, os discípulos queriam entender por que Jesus sempre falava por parábolas. Aí Jesus responde: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então as parábolas, elas funcionavam como uma porta que se abria para as grandes verdades do reino de Deus, para aqueles que criam, mas ela também era juízo para aqueles que não criam. Porque eles estavam ouvindo as grandes verdades do reino de Deus, mas estavam mantendo os seus corações endurecidos. Então, ao contar parábolas, Jesus estava como que julgando aquelas pessoas. Ok? Eu estou passando essas informações para vocês, para que nós possamos, a partir de agora, entender cada uma dessas cerca de 40 parábolas de Jesus. O que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 10? Lá no versículo 21, Jesus Cristo havia feito uma oração e ele havia agradecido a Deus por ter ocultado essas grandes verdades dos sábios e dos entendidos e tê-las revelado aos pequeninos. Quem é que estava ali ouvindo Jesus contar as parábolas, ouvindo os grandes ensinamentos de Jesus? Um doutor da lei. Ele estava ali. E Jesus, então, foi interpelado por esse doutor da lei. Ele quer, porque quer, de alguma maneira, testar Jesus e quer envergonhar Jesus diante dos seus ouvintes. Essa atitude do doutor da lei, que nós veremos agora, não é? Para esse especialista da lei, a atitude dele não era a atitude de alguém que queria realmente conhecer mais acerca do reino, acerca da vida eterna. Mas ele queria testar Jesus, queria colocar Jesus numa situação difícil para poder desmoralizá-lo na frente dos seus ouvintes. Então, preste atenção, porque é isso que acontecerá aqui. Veja comigo a partir do versículo 25. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, também em outras traduções, intérprete da lei: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: que está escrito na lei? Como lês? A palavra tentando-o aqui no grego é peirazon, que tem a intenção de testar Jesus, de experimentá-lo. O doutor da lei não estava nem um pouco interessado em vida eterna, em respostas que pudessem satisfazer a curiosidade do seu coração, não. Na verdade, o doutor da lei queria testar, queria colocar Jesus numa situação embaraçosa. E aí Jesus, ele devolve a pergunta, não é? Ele diz assim, que está escrito na lei? Já que você é um doutor da lei, já que você é um intérprete da lei, você saberá me responder. O que é que está escrito na lei? Como lês? E aí o doutor da lei, querendo mostrar que ele sabia, que ele entendia do assunto, ele vai responder. Respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, o doutor da lei está citando aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e Levítico capítulo 19, versículo 18. Então só faltou ele dizer assim, está vendo como eu sei? Eu tenho ciência daquilo que eu estou respondendo. E aí Jesus, que não deixava por menos, vai dizer o seguinte: respondeste bem, faze isso e viverás. É aí que a situação ganha uma dramaticidade maior, porque o doutor da lei poderia ter ficado calado, né? Ele poderia ter se dado por satisfeito com a resposta de Jesus, mas ele quis ir além.
Sabe aquela situação quando você pensa assim, perdi uma ótima oportunidade de ficar calado, né? Perdi uma ótima oportunidade de ficar calado. Graças a Deus que ele não ficou calado, porque nós temos essa história maravilhosa na nossa Bíblia. Mas ele quis ir além. Ele quis instigar Jesus. Ele achou que conseguiria colocar Jesus numa situação embaraçosa. Logo na primeira pergunta, aí ele continua insistindo. Já que Jesus Cristo ouviu dele que ele deveria amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ele mesmo, Jesus diz, você respondeu muito bem, faça isso. Ele então, cheio de si, perguntou o seguinte para Jesus, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Diga para mim, quem é o meu próximo? Por que é que ele pergunta isso? Sabe por quê, irmãos? Na cabeça de um doutor da lei, o próximo dele tinha que ser outro doutor da lei, tinha que ser um escriba, tinha que ser alguém do seu nicho. Vocês estão entendendo? Alguém da sua classe. Então, para um doutor da lei, um outro doutor da lei, um escriba, alguém que entendesse a lei, um fariseu, essas pessoas da elite religiosa é que seriam o próximo daquele doutor da lei. Ou seja, ele tinha uma lista já preparada de pessoas que ele não deveria amar. Olha só a postura desse homem. Quem é o meu próximo? Talvez ele estivesse esperando Jesus responder o seguinte, bom, o teu próximo é um outro como você. Um outro da mesma inteligência que você, um outro que domina o conhecimento da lei como você domina. Ame essa pessoa e você terá cumprido toda a lei. É aí que Jesus entra com a parábola. Ok, eu vou responder para você quem é o seu próximo. Já que você quer saber, eu vou responder para você. É aí que Jesus começa a contar a parábola. E eu quero convidar vocês a prestarem atenção no que Jesus vai dizer. Veja bem. Respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Observe só, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Irmãos, Jericó ficava numa descida. Para você ir para Jerusalém, por todos os lados, você tinha que subir. E Jericó ficava a 27 quilômetros de Jerusalém. Então, na verdade, essa história que Jesus está contando aqui pode muito bem ter acontecido. Jesus está lançando mão de uma história que ele conhecia e que ele vai trazer para o contexto para poder servir de exemplo para aquele doutor da lei. Então, o que é que está acontecendo? O homem está descendo, isso acontecia muito naqueles tempos, as estradas eram muito desérticas, assaltos aconteciam com frequência, e na maioria das vezes, esses assaltos, eles resultavam em morte, eram latrocínios, mas esse homem da nossa história, ele não morre, ele fica semi-morto, ele está ali, estirado no chão, ferido, quase morto. Jesus então está falando de algo que possivelmente pode ter acontecido. Ele está querendo fazer uma comparação, por isso que ele conta a parábola. Agora preste atenção no que vai acontecer. Aquele homem estava todo cheio de si, esperando que Jesus respondesse para ele que o próximo dele seria alguém como ele, ou da mesma classificação que ele. Aí Jesus vai dizer no versículo 31, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Aqui a coisa começa a ficar um pouco diferente. Descia certo sacerdote, e vendo aquele homem semi-morto, passou de largo. Irmãos, se esse sacerdote estivesse subindo para Jerusalém, obviamente, ele estava indo cumprir com um serviço religioso, mas ele estava voltando. Ou seja, ele já havia cumprido com a sua obrigação religiosa. Mas os sacerdotes, eles eram assim. Eles se consideravam melhores do que todos.
E por conseguinte, vendo aquele homem estirado no chão, ele não tinha certeza se aquele homem estava morto ou não. Ele não poderia tocar naquele homem, porque isso o tornaria cerimonialmente imundo. Então, o que é que aquele sacerdote... É a única vez que Jesus fala assim de um sacerdote. Ele passa de largo. Olha só, um sacerdote. Vocês concordam comigo que esse sacerdote fazia parte dessa classificação do escriba? Ele fazia parte da elite religiosa. Mas justamente o sacerdote faz o quê? Ele fica indiferente à situação daquele homem e passa de largo. Olha só, Jesus conduzindo aquele doutor da lei. Quem mandou também, né, gente? Quem mandou o doutor da lei desafiar o nosso mestre, né? Agora Jesus vai dizer o seguinte: e de igual modo, olha só, outro que fazia parte da elite religiosa, também um levita. Embora o levita fosse inferior ao sacerdote, mas ele também era importante em Israel. Chegando àquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Havia em Jericó grande número de sacerdotes e levitas que subiam a Jerusalém para servirem no templo. Então, se eles estão descendo, eles já haviam cumprido com a sua parte religiosa, com o seu serviço, já haviam cumprido suas escalas. Então, isso não justifica o fato deles não terem ajudado aquele homem, mas eles ainda estavam dominados por aquela atmosfera espiritual e eles não queriam se contaminar. Eles não queriam tocar naquele homem. Aqueles homens, na verdade, não é, irmãos? Eles estavam cheios de religião, cheios de conhecimento da lei, estavam cheios desse espírito religioso que os movia dia após dia em sua religiosidade no templo, mas eles estavam totalmente desprovidos daquela situação de compaixão, que era algo muito mais importante, infinitamente mais importante do que qualquer ritual religioso. E eles, como entendedores da lei, como conhecedores da lei, com certeza, eles conheciam Isaías capítulo 1, versículos 11 a 17. Eles conheciam a lei. Veja só o que Isaías, capítulo 1, versículo 11 a 17, vai nos dizer: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Eles conheciam isso, eles sabiam que compaixão era infinitamente maior do que qualquer ritual religioso. Eles deveriam ter ajudado aquele pobre homem, mas eles estão cheios de cerimonialismo, cheios de religião e totalmente desprovidos de compaixão. É aí que Jesus pega o doutor da lei e ele cai nessa
armadilha, se eu posso assim dizer, uma armadilha para o bem que Jesus Cristo armou para aquele doutor da lei. Quem é que Jesus vai trazer para a história agora, irmãos? Alguém que era odiado pelos judeus. Alguém que um judeu não suportava. Quem? Um samaritano. Um samaritano. Irmãos, o ódio entre os judeus e os samaritanos era algo tão terrível. Por volta do ano 100 antes de Cristo, 110 antes de Cristo, João Hircano destruiu o templo que os samaritanos haviam construído no Monte Gerizim. E já no ano 9 depois de Cristo, parece que numa represália, os samaritanos, durante a celebração da Páscoa, invadiram o templo de Jerusalém e encheram o templo de Jerusalém de ossos humanos. Então havia uma guerra entre eles. Eles não se admiravam, não se respeitavam. Os samaritanos não gostavam dos judeus, os judeus não gostavam dos samaritanos. E um judeu odiava tanto um samaritano que ele orava para que no dia da ressurreição o Senhor não ressuscitasse os samaritanos. Para um judeu, até o pó de Samaria era impuro. Um judeu não entrava num território samaritano. Um judeu não pegava um copo no qual um samaritano havia bebido água. Ele não tocava em nada onde um samaritano houvesse tocado. Era uma repulsa. O judeu odiava, e os doutores da lei mais ainda. Mas é justamente esse que vai se mover de compaixão por aquele homem moribundo, machucado, quase morto no chão. Veja comigo. Mas, depois de falar do sacerdote, depois de falar do levita, que pela lógica eram os próximos daquele doutor da lei, olha o que Jesus faz, irmãos. Ele coloca mais lenha na fogueira. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, o samaritano vai fazer aquilo que o levita devia ter feito, aquilo que o sacerdote devia ter feito. Moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O samaritano não só fez isso, mas ele corria perigo de vida, irmãos. Por quê? Porque ele deve ter ele colocou aquele homem todo machucado na sua cavalgadura e foi até a hospedaria. E se os parentes daquele homem que havia sido assaltado entendessem que aquele homem havia sido morto, obviamente que eles agora poderiam vingar o sangue, e eles tinham, dentro da cultura religiosa deles, uma permissão para ferir todo aquele que estivesse na companhia daquele que havia sido morto. Ele estava correndo perigo quando ele faz isso, mas ele faz. Ele não quer saber de questões cerimoniais, e aqui nós temos que lembrar que os samaritanos também conheciam a Torá, e eles também queriam obedecer a Torá, mas ele deixa isso de lado e se move de compaixão. Eu fico imaginando, se vocês me permitem, a cara daquele doutor da lei. Como ele deve ter ficado constrangido com a história de Jesus. Você quer saber quem é seu próximo? Você não me perguntou quem é seu próximo, eu vou te responder. Não é um levita. O seu próximo não é um sacerdote. Eu vou te contar uma história. E contou. E aí Jesus faz a pergunta. Aquela pergunta. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Esse doutor da lei deve ter se esforçado muito, mas ele precisou reconhecer. Esse doutor da lei deve ter passado por uma situação tão vexatória que ele precisou reconhecer. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. E agora? Já que você passou para mim uma questão, e você quis me testar,
você quis me colocar à prova, agora eu estou colocando você à prova. Eu te devolvo a questão. Quem é o seu próximo? Bom, o próximo daquele homem, obviamente, foi o samaritano. Então, é isso que você tem que fazer. É assim que você tem que se comportar. O que esse doutor da lei fez com isso, não sabemos. Mas que Jesus o colocou numa saia justa, colocou, sim ou não? Que situação a daquele doutor da lei que quis, de alguma maneira, desmoralizar Jesus diante das pessoas. Que situação! Pois bem, essa é a parábola do bom samaritano. Interessante que, ao longo da história, alguns teólogos tentaram alegorizar esse ensino, não é? Agostinho de Hipona, Orígenes, eles deram uma interpretação alegórica para a parábola do bom samaritano. Orígenes disse que Jericó é a cidade celestial, é a presença de Deus, que esse homem é o pecador, e quando ele está descendo para Jericó, na verdade ele está se afastando da presença do Senhor, e aí os ladrões vieram e roubaram dele, quase matando. Esse ladrão é o diabo, e aí veio o bom samaritano, que é Jesus, e levou-o para a hospedaria, que é a igreja, e deu 2 denários ao hospedeiro, e o hospedeiro é o apóstolo Paulo. Orígenes ensinou isso. Isso é alegorizar. E o que é uma alegoria? É você interpretar um texto de forma particular, dando você o sentido que você quer para o texto. Agostinho de Hipona fez quase que a mesma coisa. Nós temos que ter muito cuidado ao interpretar as parábolas, para não corrermos o risco de alegorizá-las, porque aí você não vai extrair delas os verdadeiros ensinamentos. E é o que nós faremos agora. O que é que essa parábola pode nos ensinar? O que é que nós podemos aprender aqui? A primeira coisa que eu aprendo com essa parábola do bom samaritano é que o evangelho não é um compêndio de regras, mas sentimento prático. O evangelho não é um conjunto de pode, não pode, proibido, não proibido. Evangelho não é isso. Evangelho é sentimento. O cristianismo é um estilo de vida permeado pelo sentimento de gratidão e amor a Deus. Se eu amo a Deus, se eu sou grato a Deus, eu viverei conforme a vontade de Deus. O evangelho só tem sentido para aquele que ama a Deus, para aquele que serve o Senhor com amor e temor. Aquele que não ama a Deus e que não conhece a Deus, transforma o evangelho numa cartilha do bom comportamento. E aí você está ali diante de um conjunto de regras. Com todo respeito, eu não quero aqui de maneira nenhuma respeitar a fé de ninguém. Mas não pode cortar o cabelo, não pode usar nenhum tipo de adereço no corpo, você não pode passar um esmalte, aqui para as mulheres, né? Os homens não podem usar bermuda, os homens não podem usar bermuda na rua, os homens não podem simplesmente deixar o cabelo crescer, os homens não podem fazer isso, você não pode assistir televisão, porque televisão é pecado, você não pode ir no cinema, porque cinema é pecado. Eu sou de uma época onde não podia se ter bateria na igreja, porque senão bateria é coisa do diabo. Foi uma luta para introduzir bateria lá na minha antiga igreja, quando eu me converti. Porque ainda havia essa visão de que bateria é coisa do diabo. Aí com o tempo nós fomos conquistando nosso espaço e compramos lá uma bateria. E depois foi o desafio mostrar aos irmãos que ela era útil no culto, que ela poderia ser usada no louvor. Irmãos, eu passei por essa época da transição. Eu imagino como era antigamente. Mas até hoje você ouve de pessoas isso, né? Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode usar esse tipo de roupa, você não pode fazer isso, você não pode ir nesse lugar, você não pode ir naquele lugar, você não pode escutar uma música clássica, você não pode porque é coisa do diabo, é coisa secular, é coisa profana. Evangelho não é isso. Não é um conjunto de regras. Evangelho é sentimento, é amor, é algo que nos move. Isso é evangelho. Veja só uma frase. Tudo depende da maneira de encarar a situação. Para os ladrões,
O viajante judeu era uma vítima a ser explorada, de modo que o atacaram. Para o sacerdote e o levita, era um incômodo a ser evitado, de modo que o ignoraram. Mas para o samaritano, era alguém necessitando de amor e de ajuda, de modo que cuidou dele. Hoje Jesus diz o mesmo que falou ao escriba: vá e proceda continuamente de igual modo. O que é que trouxe você aqui essa noite? O que é que fez você vir aqui à frente e entregar o seu envelope com o seu dízimo, com a sua oferta? Sentimento, gratidão, amor. Você veio hoje ofertar ao Senhor, por quê? Porque você ama o Senhor, você é grato ao Senhor. Você reconhece a bondade de Deus sobre a sua vida? Você hoje cantou louvores a Deus, você cantou porque você realmente quis louvar o Senhor. Você tem vindo à igreja porque você tem sido movido pelo sentimento de gratidão e tem havido em você uma necessidade de estar diante de Deus. Cristianismo, evangelho, é sentimento, não é um conjunto de regras. Eu sei que a igreja, ela simplesmente pega aquilo que a palavra de Deus ensina e apresenta para os seus membros, e nós temos todos os ensinamentos apresentados a nós pela palavra de Deus. Mas por trás de cada ensinamento, por trás de cada doutrina nossa, o que nos faz obedecer é o amor. Não é o medo. Você não pode ser um crente, membro de igreja, porque você tem medo. Eu estou na igreja porque eu morro de medo de ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu morro de medo do inferno. Observe o estilo de vida de alguém que morre de medo do inferno, para alguém que ama Jesus e faz por amor. Cristianismo não é um compêndio de regras, mas sentimento prático. É a primeira coisa que eu aprendo. Aquele levita, aquele sacerdote, estavam cheios de religião, repletos de conhecimento teológico, repleto de regras. Não posso tocar porque senão vou me tornar imundo. Não vou nem chegar perto, porque senão eu estarei cerimonialmente imundo. Meus amados irmãos, houve um dia em que nós estávamos lá no Carrapateiro, quando nós tínhamos aquele trabalho de evangelização no Carrapateiro, e eu não me esqueço desse dia, eu não me esqueço. Muitos irmãos aqui estavam lá conosco, quando nós íamos toda sexta-feira levar alimento para aqueles dependentes químicos, e depois muitas vezes levávamos alguns para a clínica com a qual tínhamos parceria. E eu me lembro de uma noite que nós estávamos lá, e passamos por uma situação muito difícil, muito difícil. Nós chegamos, o tempo estava assim, uma chuva leve caindo, uma brisa assim soprando, assim, um vento bem leve. E nós estávamos ali, um frio, e eu me lembro que naquela noite foi muito difícil. Alguns vizinhos do Carrapateiro nos denunciaram para a polícia, e ali havia um ajuntamento de pessoas, e a polícia fez aquilo que ela tinha que fazer. Ela faz isso para poder debandar as pessoas, ela lança o tal do spray de pimenta, e eu me lembro de uma jovem que estava indo para o Carrapateiro para se prostituir, uma jovem bonita, uma moça bonita, e nós a interceptamos no meio do caminho, e eu me lembro que eu perguntei para ela: minha jovem, para onde você está indo? E ela disse: estou indo para o Carrapateiro. E eu, já sabendo da situação dela, eu disse, enquanto eu estava com essa jovem, os irmãos estavam lá entregando o marmitex, orando por uns, orando por outros, aquela chuva, aquela garoazinha caindo. E pouco tempo depois os policiais chegariam, mas eu estava com aquela jovem conversando com ela. E eu disse: por que isso? Por que viver desse jeito? Para que isso? E ela disse: eu não tenho outra vida, eu não consigo sair dessa vida. Eu: consegue, Jesus Cristo pode libertar você. E ela disse: mas eu não consigo, é muito forte, é muito difícil. Uma moça bonita, irmãos.
Então eu segurei no braço dela e disse, não, hoje você não vai se prostituir. Onde você mora? Eu moro no bairro Planalto. Eu falei assim, você vai entrar dentro daquela Kombi, nós vamos orar por você e eu vou levar você lá na sua casa. Hoje você não vai se prostituir. E ela começou a chorar. E ela começou a chorar. Nesse momento chegam os policiais e eles então lançam spray de pimenta. E como estava ventando, irmãos, eu recebi uma boa quantidade de spray de pimenta no meu rosto. Nunca vi algo pior do que isso. E eu comecei a tossir. E os meus olhos começaram a lacrimejar. Mas eu não soltava a moça, eu fiquei no braço dela. Comecei a tossir. E ela tossindo para um lado e eu tossindo para o outro. E aí, depois de passar toda aquela situação, eu disse, entra na Kombi. No que nós estávamos indo para a Kombi, havia um rapaz assim, bem de longe, nos observando. E eu disse, pode chegar, moço, pode chegar. E ele disse, não, tem 22 dias que eu não tomo banho. E eu disse, e o que é que tem? Não, eu não posso chegar perto do senhor, eu estou cheirando mal. Eu disse, pode chegar. E eu fui em direção a ele, e quando eu comecei a ir em direção a ele, ele começou a se afastar de mim. Eu disse, não fuja, moço. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua vida. E ele disse, não tem jeito para mim, e eu estou cheirando mal. E nisso eu fui me aproximando dele. E ele assim, bem sujo mesmo. Cheirando muito mal. Irmãos, ele estava cheirando mal. Bem sujo. E eu fui me aproximando dele, e ele foi cedendo, e aí ele foi assim, sabe, irmãos? Ele foi se abaixando assim, como alguém que não ofereceria resistência, e eu fui chegando perto dele. Depois me disseram assim, pastor, o senhor corre risco demais, essa pessoa pode ter uma doença, o senhor pode ficar doente. Irmãos, sinceramente, com muita humildade eu falo isso para os irmãos, com muita humildade, porque eu não sou melhor do que os irmãos, mas quando você está com o seu coração cheio de sentimento, você não olha essas coisas. E eu então pude abraçá-lo, ali, sujo, e ele começou a chorar, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E eu ali orando por ele, chorando também, e a moça lá dentro da Kombi. E as irmãs lá conversando com a moça. Os que estavam lá aquele dia lembram dessa história. E as irmãs lá, os irmãos vão conversando com a moça. E aquele rapaz chorando, chorando, chorando. E ele chorando de um lado e eu chorando do outro. E aí eu disse, está tudo bem? Ele disse, sim. Há muito tempo eu não recebi um abraço. Há muito tempo eu não sabia o que era um abraço de alguém. Irmãos, foi uma das noites mais extraordinárias da minha vida de cristão, nesses 37 anos. Porque eu pude perceber que cristianismo não é um compêndio de regras, é sentimento. Deixa Deus colocar sentimento no seu coração e você vai ver quantas coisas acontecerão com você. Eu não me esqueço dessa experiência. Ele jantou, perguntei para ele se ele queria sair dali, ele disse, não, eu não vou ficar aqui, o senhor pode ter certeza, eu vou sair, eu vou embora, mas eu não vou ficar aqui. Ele não quis ir conosco para a clínica, aí entramos na Kombi. E do Carrapateiro, no Planalto, nós fomos cantando louvores a Deus. E aquela moça desceu, pode me deixar aqui. Irmão, sinceramente, eu não sei se ela voltou. E eu não sei o que aconteceu com aquela moça, mas eu sei o que aconteceu comigo. Lembra disso, Lorena? Você estava lá. Lembra disso? Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que aquele trabalho no Carrapateiro fez conosco, que íamos para lá toda sexta-feira. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Porque nós estivemos ali, naquele momento, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos, com sentimento no coração. Isso é cristianismo. É isso que nós estamos fazendo no Pérolas. Está aqui a minha cunhada, a irmã dela.
A irmã Adriana, a irmã Célia, tantas irmãs, a irmã Geralda, toda sexta-feira, indo no Pérolas. Evangelizar, cuidar, abraçar, amparar mulheres totalmente destruídas pelo pecado. Um dia, se você quiser ir, vá conosco. Quando você chega no Pérolas, você é invadido por sentimento. Há uma menina lá, ela se chama Jéssica. Um dia ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu posso te pedir uma coisa? E eu disse: claro, Jéssica, o que é? O senhor pode me dar um abraço? Eu disse: claro, claro que eu posso. Vem aqui, deixa eu te abraçar. Minha cunhada lembra disso. Irmãos, ela deitou a cabeça aqui no meu ombro. E essa menina chorou, a ponto de molhar a minha camisa. E depois que ela teve aquele momento ali, você percebia nela um ar de leveza. As pessoas aí fora precisam de uma igreja permeada pelo sentimento, não por regras, não por religião, sentimentos. Coloque-se à disposição de Deus, e Deus colocará você diante de pessoas que tão somente querem ser amadas. É isso que as pessoas querem. Se um dia você quiser ir conosco no Pérolas, fale comigo, fale com a irmã Cláudia. Nós levaremos você para você ver o que muitas pessoas têm passado por aí. Muitas delas vitimadas pelo apontar de dedo, pelo julgamento. Me perdoe a palavra que eu vou inventar aqui agora, pelo nosso levitismo. Muitas vezes pelo nosso sacerdotalismo. As pessoas querem sentimentos. E aqui eu aprendo uma outra coisa nessa parábola. O amor, preste atenção, uma coisa ligada à outra. O amor não pode ser seletivo. Você não pode escolher: eu amarei aquela pessoa, aquela não, aquela sim. Essa aqui eu vou amar. Sabe por quê, irmãos? É fácil demais amar quem nos ama. Sim ou não? É fácil você amar quem te ama, quem faz tudo por você, quem está sempre com um sorriso no rosto. É fácil você amar. O levita olhou para aquele homem: eu não. O sacerdote: eu não. O levita deve ter pensado assim: se o meu chefe fez isso, quanto menos eu, né? Quanto mais eu. Mas o samaritano é um judeu. E daí? Vou ajudar. Eu quero que nós pensemos, irmãos, pensemos como tem sido o nosso amor. Muitas vezes o nosso amor é seletivo. Nós escolhemos quem é que iremos amar. E escolhemos quem deixaremos de fora desse amor. Então o amor não é seletivo. É muito importante que nós entendamos que o samaritano tinha todos os motivos do mundo para odiar aquele pobre judeu. Ele convivia com o desprezo diário dos judeus. Existe um livro que nós rejeitamos como inspirado, um livro apócrifo. Um dos 7 livros apócrifos é o livro de Eclesiástico. Não confunda com Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é canônico. O livro de Eclesiástico, não. Veja só o que o livro de Eclesiástico, capítulo 50, versículos 27 e 28 diz: há 2 povos que minha alma abomina, e o terceiro que aborreço, nem sequer é um povo. Aqueles que vivem no monte Seir, os filisteus, e o povo insensato que habita em Siquém. De quem é que o escritor está falando? Dos samaritanos. Ele está dizendo: esse nem sequer é um povo. Sabe?
Eu sei que nós lidamos com os mais variados tipos de pessoas, mas o Espírito que está sobre nós está nos dizendo nesta noite que o nosso amor não pode ser seletivo. E se há alguém que faz parte da sua lista de pessoas conhecidas, e você sabe que essa e essa pessoa possui características que minha alma abomina, essas pessoas precisam ser as primeiras a serem amadas por você e por mim. Isso é um desafio, mas é isso que o Senhor quer de nós. Que nós amemos os improváveis, aqueles que não merecem nosso amor, aqueles que fazem de tudo para que nós não os amemos. Porque, irmãos, há pessoas que facilitam as coisas. É fácil demais amar algumas pessoas, mas existem outras que dificultam, sim ou não? Devemos amá-las também. Isso é ser cristão. Isso é ser um discípulo de Jesus. Aí eu parto para a terceira aplicação. Observe que uma está interligada à outra. A terceira aplicação é: do que adianta toneladas de religião e apenas algumas gramas de compaixão? Há uma frase de Martin Luther King Jr. que diz assim: ao longo do caminho da história, uma das maiores tragédias do homem tem sido o seu limitado interesse pelo próximo. Um homem chamado Frank Lobat orou no Congresso americano em Washington: ó Deus, perdoa as vezes em que olhamos o mundo com os nossos olhos enxutos. Sabe o que tem faltado em nós, irmãos? Lágrimas nos olhos pelo sofrimento do outro. Quando o levita passa diante daquele homem, não havia lágrimas, não havia sentimento, não havia compaixão, nem no levita, nem no sacerdote, coisa que houve no samaritano. Nós precisamos, irmãos, chorar mais pelos outros. Orar para que o Senhor coloque mais amor no nosso coração a ponto de derramarmos lágrimas pelo sofrimento do outro. E isso não tem havido. Nós não temos chorado. Então, o que adianta toneladas de religião que muitas vezes carregamos conosco e pouquíssimas ou quase nenhuma grama de compaixão? E aí eu termino com a última aplicação dessa noite. Irmãos, cuidado, tomemos cuidado com a hipocrisia religiosa. Eu pergunto para os irmãos: de que adianta se estar na igreja, louvando, levantando as mãos ao alto, derramando lágrimas, se eu não vivo nada disso no meu dia a dia? O que adianta ser uma coisa aqui dentro e outra lá fora? O que adianta você, meu irmão, estar aqui na igreja no domingo bem vestido, cantando louvores, levantando as mãos para o céu, se você é péssimo dentro da sua casa? Se você é péssimo na sua empresa? Se você é péssimo com seus parentes, no relacionamento com seus amigos, o que adianta? O que adianta você ficar na igreja todo bonitinho, brilhando, 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 se quando você sai por aquela porta, a sua chama começa a apagar? E você passa a semana inteira apagado. A semana inteira apagado. O que adianta? Pergunto para vocês: o que adianta nós estarmos aqui na igreja, com as nossas roupas bonitas, nossa Bíblia debaixo do braço, cantando, se na semana nós estamos nos entregando para o pecado, pecando desenfreadamente? O que adianta? Há uma história, e eu termino com essa história. Uma história e uma frase, e eu termino. Certa vez,
ao ouvir um sermão contundente sobre hipocrisia, um jovem procurou o pastor e disse: pastor, o senhor me colocou numa situação muito difícil. Sou construtor de barcos e o homem para quem trabalho é um incrédulo. Falei muitas vezes com ele sobre Cristo, mas ele apenas ri de mim. Lá no meu trabalho, nós fabricamos pregos de cobre caros que são usados porque não enferrujam na água. Então eles mesmos fabricavam os pregos de cobre muito caros. De vez em quando eu levo alguns deles para casa, para um barco que estou construindo no meu quintal. Tenho medo de que, se contar ao meu chefe o que fiz e me oferecer para pagar por eles, pelos pregos, ele pensará que sou um hipócrita e nunca serei capaz de alcançá-lo para Cristo. Mesmo assim, minha consciência está incomodada. Mais tarde, quando o homem viu, aquele jovem viu o pregador novamente, exclamou: pastor, já resolvi aquele assunto e estou muito aliviado. O que aconteceu quando você contou para o seu chefe? Perguntou o pastor. Ele olhou para mim atentamente e disse: Jorge, sempre pensei que você fosse um hipócrita, mas agora não tenho tanta certeza. Talvez haja algo no seu cristianismo. Afinal, qualquer religião que faça um homem admitir que tem roubado alguns pregos de cobre e o leva a se oferecer para pagar por eles, deve valer a pena. Há uma frase de Brennan Manning, ele diz o seguinte: o maior motivo pelo qual o mundo rejeita a Cristo hoje, não é porque ele é difícil de aceitar, mas porque os cristãos que afirmam segui-lo, muitas vezes não vivem como ele. Hipocrisia. Nessa noite o Senhor está nos confrontando. Temos sido reais? Ou somos uma coisa aqui e outra lá fora? Observe só o sacerdote e o levita. Que maravilha, no culto, o levita cumprindo com o seu papel, o sacerdote oferecendo sacrifícios. Que homem religioso, que homem maravilhoso, que bênção. Mas quando eles saem do ofício religioso e voltam para a sua cidade, encontram um homem precisando de ajuda. E ali há uma metamorfose. O religioso do templo é o egoísta da rua. O oferecedor de sacrifícios no templo é aquele que passa de largo ante a necessidade de uma pessoa. Irmãos, a palavra hipócrita é uma palavra pesada. No grego, hipócrita significa ator, aquele que contracena, aquele que está representando um personagem. Quando você está aqui levantando a sua mão para o céu e cantando louvores, você realmente está aqui ou você está contracenando? Quando você vem aqui na frente entregar a sua oferta e todo mundo está vendo você, o seu coração está dentro do envelope ou você está apenas encenando uma peça? Para que as pessoas olhem para você e falem: oh, como ele é fiel. Quando você está aqui cultuando o Senhor e você fecha os seus olhos e você está orando, você realmente está dentro da sua introspecção, falando realmente com o Senhor? Ou você está já pensando naquele compromisso que você assumiu depois do culto e você não vê a hora do culto terminar? Quantas vezes nós estamos aqui, mas na verdade não estamos? Quantas vezes, irmãos, nós temos usado máscaras? O Senhor está
olhando para mim e para você hoje. E Ele está nos colocando diante dessa realidade. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. A minha oração é que nós realmente tenhamos aprendido com essa parábola do bom samaritano. E que se você está incomodado, corrija a sua vida. Fale com o Senhor hoje: meu Deus, a partir de hoje eu vou tirar minhas máscaras. A partir de hoje eu vou ser sincero, eu vou ser verdadeiro, eu vou te buscar, eu quero te servir, eu quero ser um cristão autêntico, genuíno, verdadeiro. Vamos cantar Preciosa Graça de Jesus. Daqui a pouquinho voltamos para a nossa oração. Preciosa